TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023. Chegou ano novo, passou muito rápido. 2022 foi embora, deixou suas tristezas, suas alegrias. Estamos iniciando um novo ano, então desde já eu te agradeço a audiência e o carinho de sempre. Você que nos acompanha aqui em Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes, o pessoal que acompanha pelo Facebook, qualquer parte do Brasil e do mundo, pelo YouTube e também pelo site tvc16.com. Desde já o meu feliz ano novo de toda a equipe do programa original. Bem, vamos começar falando sobre a posse do governador do Rio de Janeiro, né? Ele foi reeleito com quase 5 milhões de votos. Cláudio Castro foi empossado no Palácio Tiradentes. Vamos acompanhar. Olha, ele foi reeleito em primeiro turno com quase 60% dos votos. Então, o governador Cláudio Castro tomou posse na manhã de ontem, domingo, dia 1º, no Palácio Tiradentes, antiga sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O vice-governador eleito, Thiago Pampolha, também foi empossado. Na cerimônia, o governador destacou a importância da parceria entre o governo e poderes para a reconstrução do Estado do Rio de Janeiro. Vamos conferir o que disse o governador durante a posse. Meus caros amigos e amigas, a jornada até aqui foi longa e árdua, mas movidos pela fé e pela coragem, seguimos em frente. Definitivamente, o Rio de Janeiro de hoje é bem melhor do que de 2 anos atrás. Em 2021, em menos de um ano de trabalho, o Produto Interno Bruto cresceu 4% e a execução orçamentária não apresentou déficit. Nos últimos 2 anos, nossas contas foram aprovadas no TCE por unanimidade, o que não acontecia havia 7 anos. Em 2 anos, são mais de 200 mil novas empresas, o que projeta o Rio de Janeiro ao 3º lugar no país em abertura de novos negócios em 2022. Além de estimular a geração de emprego, o combate à fome é um dos pilares da minha gestão. Além disso, meus amigos e minhas amigas, não podia deixar de mencionar que a maior concessão da história do Brasil está aqui no Rio de Janeiro. Além de cuidar do presente, estamos oferecendo ao povo do Rio de Janeiro uma projeção de futuro, de sonhar com um Estado melhor, comprometido com a questão ambiental. Proteger as mulheres do nosso Estado é uma missão que assumo como governador do Rio de Janeiro. A prevenção e o combate ao feminicídio, esse crime bárbaro que atinge mulheres e destrói famílias, é uma prioridade absoluta na nossa gestão. Não é possível falar em um futuro melhor sem educação. Elevar a qualidade do ensino a um patamar de excelência é uma das minhas metas. A escola é a porta para o futuro. Vou lutar para que cada criança e jovem desse Estado tenha a oportunidade de chegar à sala de aula e concluir com uma formação que permita uma vida promissora e digna. Estamos pensando o Rio de Janeiro para frente. A nossa casa, o Rio de Janeiro, está arrumada. Nosso Estado está pronto para retomar um lugar de destaque no Brasil. Vamos fazer o povo fluminense voltar a ter orgulho do seu Estado. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar a lei e promover o bem geral do povo do Estado do Rio de Janeiro. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis e promover o bem geral do povo do Estado do Rio de Janeiro. E ainda neste domingo, o governador Cláudio Castro participou da posse do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. Castro viajou à capital federal após tomar posse para o seu segundo mandato, como vocês acabaram de ver, à frente do governo do Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa do Estado. Então, vocês acabaram de acompanhar a posse do governador.
e do vice-governador, Thiago Pampolli. E a gente fica aqui na torcida que realmente ele cumpra tudo que prometeu e pelo menos tente fazer o melhor pelo Estado, né? Porque o Rio de Janeiro já sofreu muito nas mãos de políticos que só queriam saber de amealhar bens e riquezas, aquela ganância horrível, e esqueceu da população. Então a gente está acreditando muito que o ex-governador vai fazer o melhor para o Estado. Vamos acompanhar. Bem, e por falar em posse, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu início neste domingo, dia 1º, ao seu terceiro mandato em solenidade de posse no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, o discurso teve duras críticas ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante sua posse no Congresso, Lula anunciou revogação de decretos das armas e diz que vai tentar derrubar estupidez, entre aspas, do teto de gastos. Já em pronunciamento aos apoiadores no Palácio do Planalto, pediu união aos brasileiros. Vamos conferir na reportagem do colega jornalista Felipe Moura, direto de Brasília. Em seu primeiro pronunciamento aos brasileiros após tomar posse como presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva disse que vai tentar derrubar o teto de gastos, o qual classificou como estupidez. O teto de gastos é um regime fiscal que limita o crescimento das despesas do governo à inflação no ano anterior. O SUS é provavelmente a mais democrática das instituições criada pela Constituição de 88. Certamente por isso foi a mais perseguida desde então e foi também a mais prejudicada por uma estupidez chamada teto de gastos que haveremos de revogar. Lula tomou posse como o 39º presidente da República neste domingo. Geraldo Alckmin foi empossado como vice-presidente. Em sessão solene no Congresso Nacional, o petista deu início ao seu terceiro mandato à frente do Executivo. O petista também fez duras críticas ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmou que vai revogar os decretos que flexibilizaram o uso de armas. Ele também disse que vai retomar com o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, aumentar o investimento público por meio de bancos estatais como o BNDES e empresas como a Petrobras, além de prometer zerar o desmatamento e a emissão de gases que ampliam o efeito estufa. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse a Lula que uma das tarefas do governo eleito é ajudar a pacificar o país, dividido após a eleição presidencial. Pacheco também defendeu o ajuste das contas públicas. O novo governo chega com desafios complexos, como unificar um Brasil polarizado, garantir compromissos sociais e governar com responsabilidade fiscal. Unir o país em prol de um objetivo comum é imperativo e urgente. Reconciliar os brasileiros que discordaram sobre os rumos do país. Após os discursos no Congresso Nacional e no parlatório do Palácio do Planalto, este último aos apoiadores, Lula e Alckmin foram ao Itamaraty, onde receberam os cumprimentos de chefes de estados e autoridades estrangeiras. Depois disso, no começo da noite, o presidente empossou os seus 37 ministros. Bem, e aos poucos o país vai retomando, né, as suas atividades, os seus serviços. Eu falo isso em relação aos feriados, né? Teve esse feriado aí de final de semana, dia 1º, e muita gente ficou em dúvida em relação às agências bancárias, se voltaria hoje ou não, e hoje as agências bancárias voltaram sim a funcionar com o expediente normal de atendimento ao público. De acordo com a entidade, carnês e contas de consumo como água, telefone, energia elétrica, entre outros serviços vencidos durante o feriado de fim de ano, poderão ser pagos sem acréscimo no primeiro dia útil posterior à data do boleto. A FEBRABAN informa que, em geral, tributos costumam ter suas datas ajustadas ao calendário de feriados, tanto no âmbito federal quanto no estadual e municipal. Caso a ida à agência esteja por algum motivo inviabilizado, o cliente poderá ainda agendar pagamento de contas nos próprios caixas automáticos se tiver código de barras. Então, está aí para quem tinha dúvida se as agências voltariam ou não, os bancos funcionando normalmente. E agora nós vamos falar de um assunto que quase todo mundo não, mas a maioria dos brasileiros, né, tem atenção nesse assunto porque quase todo mundo usa, que é o Pix. E tem novidades, olha, novas regras do Pix passam a valer a partir de hoje, segunda-feira, dia 2. O limite de transação deixa de existir e o horário noturno é flexibilizado. Bem, a partir de hoje, dia 2,
o limite individual por transação deixa de existir. O horário noturno passará a ser personalizado e os valores das modalidades Pix Saque e Pix Troco vão aumentar. Então, preste atenção. As mudanças haviam sido anunciadas pelo Banco Central no início de dezembro do ano passado. Segundo a autoridade monetária, as novas regras vão oferecer mais segurança e flexibilidade ao mecanismo de pagamento que bateu recorde de 104 milhões e 100 mil de transações, né, de reais por dia, gente. Você imagina por dia essa transação de 104 milhões de reais. Produção, só volta um pouquinho, por favor. Você passou muito aí. Eu estou lá nos 104 milhões, porque bateu o recorde. Foram 104 milhões e 100 mil transações por dia com o pagamento da segunda parcela, o 13º, no dia 20 de dezembro. Bem, agora eu vou explicar devagar para vocês entenderem as mudanças, tá? Bem, teve o fim do limite por transação. O que era isso? As pessoas tinham um limite e agora isso acabou. A partir de hoje, dia 2, o Pix deixa de ter um limite individual por transação, passando a valer apenas os limites diários por período diurno ou noturno. Dessa forma, o cliente poderá transferir de uma vez todo o limite do período. Tem até várias fotos aí que eu coloquei explicando isso, né? Ou fazê-lo em diversas vezes. Por exemplo, as regras para o cliente personalizar os limites do Pix não mudaram. As instituições financeiras terão de 24 a 48 horas para acatar a ampliação dos limites e deverão aceitar imediatamente os pedidos de redução. Então, dá uma paradinha aí que eu vou explicar. Pode deixar rolando as fotos, vou explicar. Antes você tinha um limite, agora você não tem mais. Ah, Beth, mas eu acho perigoso, está tudo liberado. Então, você vai lá no aplicativo do seu banco, ou se você não sabe mexer o aplicativo, você vai direto na sua agência e fala, olha, eu quero poder transferir durante o dia somente até 5 mil e à noite até 500 reais. Então, você decide o limite. Se você não decidir, tudo que estiver na sua conta vai estar livre para a transferência. Então, a flexibilização do limite noturno é o seguinte, até agora, o período noturno em que os limites de transferência são mais baixos, começavam às 8 da noite e iam até às 6 da manhã do dia seguinte. Com a mudança, a partir de hoje, o correntista pode escolher se o período noturno começa às 10 da noite, terminando às 6. Também você pode escolher essa diferença. Bem, saque e troco pelo Pix. Até agora, gente, era possível sacar ou receber como troco R$500 via Pix durante o dia e R$100 à noite. Agora as quantias passaram para 3 mil no período diurno e 1.000 no período noturno, para saque e troco. Bem, e como ficam as transferências a empresas? O Banco Central retirou o limite para transferências a contas de pessoas jurídicas pelo Pix. Caberá a cada instituição financeira determinar o valor máximo. E para compras, Beth? Bem, para compras, os limites das operações Pix com finalidade de compra passarão a ser iguais aos da transferência eletrônica, ou seja, o TED, o famoso TED. Antes eram atrelados aos limites dos cartões de débito. E para aposentadorias e pensões, tem novidade, olha, o Tesouro Nacional poderá pagar aposentadorias, pensões e salários ao funcionalismo por meio de conta-salário associada ao Pix. Poderá, não quer dizer que vai ser regra. Até agora, o PagTesouro, que é o sistema da Secretaria do Tesouro Nacional que permite pagamento pelo Pix, estava disponível apenas para receber taxas e multas, substituindo a guia do recolhimento à União, a famosa GRU. Bem, e para correspondentes bancários? Vamos ver. O Banco Central vai facilitar o recebimento de recursos por correspondentes bancários por meio do Pix. Cada correspondente bancário poderá ter uma conta em seu nome para movimentação de valores relativos à prestação de serviços, desde que usada apenas para receber recursos. Todas essas regras valem a partir de hoje, dia 2 de janeiro de 2023. Na instrução normativa, editada em dezembro, o Banco Central estabeleceu que a partir de 3 de julho deste ano, as instituições financeiras estarão obrigadas a oferecer no aplicativo associado ao Pix uma funcionalidade para o cliente gerir os limites e personalizar o início do horário noturno. A maioria das instituições já oferece esse recurso aos usuários de forma facultativa. Então, tem banco, como
vou falar, por exemplo, Itaú, que já oferece, você vai lá, ajusta seu limite, como outros bancos. E tem outros que ainda não tem, mas que vai ter que se adequar até julho deste ano. Bem, espero que tenha te ajudado, porque tinham muitas pessoas com dúvidas do Pix, muita gente perguntando. Falei, bem, as regras começam a partir do dia 2 e nós vamos falar sobre isso. Se ficou alguma dúvida, de repente você levantou para ir ao banheiro, beber água, perdeu alguma coisa, o programa fica salvo no YouTube da TV Correio da Manhã, no Facebook também, você pode voltar lá e escutar tudo de novo, ou a reprise hoje na TV às 7 horas da noite. Agora nós vamos para um breve intervalo e eu volto já já. Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberto ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Continuamos ao vivo nesta segunda-feira, 2 de janeiro de 2023, gente. Primeiro programa do ano, que bom, né? Então, vamos falar de um assunto que muita gente falou o tempo todo, final de semana, só falaram nisso. A Mega da Virada teve 5 apostas que acertaram as 6 dezenas. Os ganhadores vão dividir os prêmios de R$ 541.969.966,29. O maior da história das loterias da Caixa, cabendo a cada um R$ 108.393.993,26. O sorteio foi realizado na noite de sábado, dia 31, na cidade de São Paulo. Foram sorteadas as seguintes dezenas: 04, 05, 10, 34, 58 e 59. As apostas vencedoras são das cidades de Arroio do Sal, no Rio Grande do Sul, Florestal, em Minas Gerais, 2 do estado de São Paulo, São José, da Bela Vista e Santos. E uma feita pela internet. Essa aposta pela internet, ninguém sabe onde é. Entre os ganhadores, 3 apostas foram feitas por meio de bolões. Aqui na registrou 2.485 ganhadores, que vão receber cada um R$ 45.438,78. Já a quadra teve 183.921 apostas vencedoras. Os acertadores vão receber individualmente R$ 877,04. Segundo a Caixa Econômica Federal, na Mega da Virada de 2022, foram feitas mais de 435.210.000 de apostas em todo o país, totalizando mais de 1.950 milhões
em arrecadação, gente, muito dinheiro. 30% a mais do que o ano passado. Os prêmios das loterias caixas prescrevem 90 dias, a partir da data do sorteio. Decorrido esse prazo, o prêmio que não for retirado é repassado integralmente ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior, o FIES, conforme a Lei 13.756 de 2018. Bem, se você ganhou e nem sabe que ganhou, demorar 90 dias para ir buscar o dinheiro vai para o FIES. O FIES agradece. Agora a gente vai mudar de assunto e continuar falando de dinheiro, né? Mas aí a nossa realidade brasileira. Vamos falar de quê? Do nosso din-din de cada dia, né, galera? Vamos falar do nosso salário mínimo. Salário mínimo. O novo valor do salário mínimo de R$ 1.320 entrou em vigor ontem, dia 1º. O Congresso Nacional aprovou o reajuste em dezembro do ano passado, como forma de compensar a desvalorização do real diante da inflação do último ano. Em 2022, o valor era R$ 1.212, o valor do salário mínimo. O governo Bolsonaro chegou a propor até 1.302 ou 1.312, mas durante os debates no Congresso Nacional, a consultoria de orçamento do Senado apontou que o valor proposto seria suficiente apenas para repor as perdas inflacionárias do período, não representando nenhum ganho real para quem tem sua fonte de renda atrelada ao salário mínimo. Depois disso, senadores e deputados federais aprovaram o Orçamento Geral da União para este ano, com o mínimo de 1.320. O reajuste com 2,7% de ganho real, ou seja, superior à inflação do último ano, vai ampliar as despesas federais em cerca de 6 bilhões e 800 milhões de reais. Isto porque as aposentadorias administradas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e vários benefícios sociais e trabalhistas, como seguro-desemprego, abono do PIS/PASEP, o benefício de prestação continuada, BPC, e outros são atrelados ao piso nacional e terão que ser corrigidos. Então, se você é pensionista, né, aposentado, beneficiário, qualquer coisa, todo mundo vai ter aí corrigido pelo salário mínimo. É bom para quem recebe e é um ganho mais puxado aí para o governo, mas tá bom, né? A gente que recebe gostaria que fosse mais, o governo gostaria que fosse menos, mas está aí, é o novo salário mínimo, é esse. Bem, vamos falar agora de feriados. Isso mesmo. Quem não gosta de feriado? Eu, particularmente, não gosto muito, mas eu sei que a maioria dos brasileiros gosta de feriado. Em 2023, 3 feriados, né, além da Sexta-feira Santa, vão ser colados nos finais de semana. Outras 2 datas caem em quintas-feiras, o que pode gerar potencial para que as folgas sejam emendadas a depender dos calendários profissionais e estudantis de cada instituição. Bem, apenas um feriado do ano caiu no domingo, né, que foi justamente o primeiro dia do ano, ontem, e que é 1º de janeiro, que é o dia da confraternização universal. Bem, no mês de fevereiro, o período carnavalesco não é feriado em todo o país, não. Na verdade, a segunda-feira, dia 20 de fevereiro, até quarta-feira de cinzas, dia 22, os dias são tidos como pontos facultativos. Uma exceção é no estado do Rio de Janeiro, em que uma lei estadual prevê feriado na terça-feira, dia 21. Bem, agora vamos falar de feriados de 3 dias. Em abril, o feriado da Paixão de Cristo, ou seja, Sexta-feira Santa, cai no dia 7 de abril. E ainda no mesmo mês, o dia 21, dia da morte de Tiradentes, e no Distrito Federal, também da celebração do aniversário de Brasília, será numa sexta-feira, o que promete feriadão, que a galera gosta. Outra data propícia para o possível descanso mais longo é o 1º de maio, que é o dia do trabalho, 4 dias de folga, quem sabe, né? Vamos ver 4 dias de folga. Bem, a partir de junho começam a surgir as datas especiais, as quintas-feiras, o que promete em alguns contextos período de descanso mais longo. Quem sabe emendando quintas e sextas com seus respectivos finais de semana. O povo gosta disso. É isso o que pode ocorrer. Por exemplo, a partir de um ponto facultativo, o de Corpus Christi, que é 8 de junho, em todo o país é um ponto facultativo. O feriado do Dia da Independência, também 7 de setembro, também aparece em 2023 numa quinta, mas aí já é feriado mesmo, não é ponto facultativo. Se não bastasse o feriado seguinte, o dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, também pode gerar um feriadão.
porque aí vai emendando tudo, né? O dia de finados, 2 de novembro, é outro que cai numa quinta-feira e que pode encher as estradas e aeroportos com programação para voltar somente no dia 5. Bem, aí, chegando já no final de 2023, tem aquelas famosas pausas, né? Ainda em novembro, dia 15, que é o da Proclamação da República, é o único que cai uma quarta-feira. Aí é uma pausa de meio de semana. Não dá para emendar quarta-feira, senão vai ficar semana de feriado, né, gente? A lista dos feriados nacionais de 2023 se encerra no dia 25 de dezembro, uma segunda-feira, para comemorar o Natal. E aí, gente, aí em 2024 começa tudo de novo, né? E povinho que gosta de feriado brasileiro, gente, aí o país não anda, né? Vai só atravancando. Porque quem tem comércio precisa vender. Porque com feriado ou sem feriado tem que pagar funcionário, tem que pagar luz, aluguel. Feriado é bom para quem tem seu salário garantido. Agora, para quem é autônomo, para quem é empresário que tem que pagar tudo com ou sem feriado, é ruim. Então, muita gente, Beth, você não gosta de feriado? Gente, muito feriado atravanca a economia do país. Eu não vejo vantagem de verdade, não vejo. Mas, enfim, estão aí, né? Então, 2023 terá muitos feriados. Agora nós vamos para um breve intervalo e eu volto já já, porque no próximo bloco nós vamos falar aí que os trabalhadores podem optar pelo saque aniversário, do Fundo de Garantia, entre outros assuntos do seu interesse, já já, depois do intervalo. Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberto ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Hoje o programa está bom demais, a gente começou o ano já trazendo várias notícias do seu interesse, PIX, salário mínimo, agora a gente vai falar, gente, do saque do FGTS, né? Os trabalhadores que optarem pelo saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, aos poucos começam a ter acesso à cota deste ano. As retiradas ocorrem conforme o mês de aniversário do trabalhador. Cerca de 1.300.000 de cotistas nascidos em janeiro podem fazer o saque a partir de hoje. Bem, foi criada em 2019, está em vigor desde 2020 e essa modalidade permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do fundo a cada ano no mês de aniversário, em troca de não receber parte do que tem direito em casos de demissão sem justa causa. Até agora, cerca de 17.800.000 de pessoas aderiram ao saque aniversário. O período de saques começa no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador, ou seja, hoje, 2 de janeiro.
Os valores ficam disponíveis até o último dia útil do segundo mês subsequente. Caso o dinheiro não seja retirado no prazo, volta para as contas do FGTS em nome do trabalhador. Isso aí. Então, se você tem direito e quer, vai lá, dá tempo, tem aí até o final do mês para poder sacar se é o seu mês de aniversário. Agora nós vamos mudar de assunto e falar de saúde, isso mesmo. Especialistas destacam riscos da expansão da dengue. Gente, dengue está crescendo absurdamente, a gente vem falando isso aqui desde o ano passado. E também da Covid-19 agora em 2023. De acordo com o infectologista, é inevitável uma explosão da dengue a partir de fevereiro deste ano, ou seja, está aí batendo as portas. Já em relação à Covid, apesar dos altos índices de vacinação, é preciso reforçar, sim, os cuidados de proteção. Vamos conferir na reportagem. Especialistas apontam um cenário nada favorável em relação ao controle da dengue no Brasil em 2023, inclusive com explosões de casos da doença a partir de fevereiro. Uma perspectiva preocupante que se justifica por conta das grandes quantidades de chuva neste final de ano no Brasil. Seguidas de sol, as chuvas aumentam as chances de surgimento de reservatórios do mosquito Aedes aegypti. O inseto é o principal transmissor da moléstia. O médico infectologista consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia de Goiás, Marcelo Daia, prevê inclusive um possível aumento nos casos de diagnóstico e de mortes por causa da expansão dos casos de dengue. Então a gente tem que ter muita atenção nesse cenário, porque a gente corre um sério risco de uma doença sem controle. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o número de casos de dengue no Brasil subiu quase 185% entre janeiro e o início do mês de outubro de 2022, se comparado ao mesmo período de 2021. Ainda de acordo com o órgão federal, a região centro-oeste é recordista de diagnósticos, com 1.955 casos por 100 mil habitantes, sendo o estado de Goiás o que apresenta os maiores índices em comparação aos 2 anos, saltando de 39.167 em 2021 para quase 145 mil registros este ano. Na sequência, vem as regiões sul, com registros de 1.138 casos por 100 mil habitantes, seguido da região sudeste, apresentando uma média de 504 casos por 100 mil habitantes. O vírus da Covid-19 também é uma preocupação entre especialistas, sobretudo com a proliferação recente de novos casos da doença na China. No Brasil, novas ondas de Covid-19 registraram um aumento significativo no número de casos da doença causada pelo coronavírus. Dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, divulgados em novembro, mostram que o país mantém uma média móvel alarmante de 22 mil casos diários. Na opinião do especialista Marcelo Daia, o combate da doença no Brasil ainda requer atenção redobrada, apesar do sucesso das campanhas de vacinação. Nós estamos longe de ter um controle da Covid. O que a gente percebe hoje no Brasil é um cenário de altas transmissões, mas sem maiores gravidades dos casos. O que a gente vê na China hoje acontecendo reforça ainda mais a importância da vacinação. O médico infectologista Marcelo Daia destaca que, por conta das festas de fim de ano, com as constantes viagens, o risco de contaminação ainda é maior. Recomenda, portanto, a manutenção dos cuidados para a proteção contra a Covid, nunca se descartando o uso de máscara. De Brasília, Landara Lima. Obrigada, Landara. Bem, dengue, todo mundo sabe o que tem que fazer, gente. Há anos, desde que eu era muito jovem, a gente fala, dengue, não pode acumular água parada, não pode deixar que crie foco para os mosquitos, que além da dengue ainda tem a zika, chikungunya, enfim, todo mundo já sabe, gente. Só manter seu jardim, seu quintal, suas janelas, suas plantinhas, tudo limpinho, tudo direitinho, né, que dá certo. E a Covid é aquilo, muita gente já tomou vacina, eu pelo menos já tomei todas as doses que tinha que tomar, não chega, não quero mais saber de vacina, está imunizado. Mas quem não tomou, se achar que tem que tomar, toma, porque é importante. E tem que ter prevenção, sempre álcool, não adianta, não acabou. Né? Acabou assim, oficialmente, as regras, mas todo mundo sabe que o vírus está aí e vai ficar. Ele vai
né? É um vírus mutante, talvez vire só uma gripe, mas está aí. Então, sempre lavando as mãos, álcool, tendo cuidado, evitar aglomeração, aquelas coisas que todo mundo já sabe que tem que se cuidar. Bem, nós vamos continuar falando de saúde, porque agora é um tema que acontece em várias famílias, criança que faz xixi na cama. Seu filho ou sua filha está fazendo xixi na cama? Pode ser várias coisas. Pode ser um problema físico, pode ser psicológico, pode ter várias situações que levam uma criança a fazer xixi na cama. O que não pode é os pais ficarem estressados e querer bater na criança. Isso não, porque tem uma causa. A criança não faz xixi na cama à toa não, tá, gente? A urologista, a doutora Lorena Marçal Oliveira, ela vai contar pra gente, né, o que pode ser, ela vai mostrar várias possibilidades. É um vídeo muito importante, vamos acompanhar. Antes de mais nada, xixi na cama, em medicina, é conhecido por enurese. Isso é praticamente normal em todas as crianças. Faz parte do desenvolvimento de crianças até 5 anos de idade. Além dessa idade, pode indicar algum problema, então é importante que você procure ajuda médica. Se seu filho tem esse problema, é importante que você note alguns aspectos. Ele está urinando demais? Algumas crianças produzem muita urina à noite, a chamada poliúria noturna. Isso quer dizer o seguinte, que a criança produz mais urina do que a bexiga dela pode aguentar. São 2 as principais causas desse problema. Alterações hormonais, como uma baixa produção de um hormônio chamado hormônio antidiurético, e o diabetes. Você sabia que uma criança urinando à noite pode ser um primeiro sinal de diabetes? Na suspeita de diabetes, você deve prestar atenção em algumas coisas. O seu filho anda urinando várias vezes também durante o dia? Ele está com muita sede durante o dia? Está ficando mais cansado? Ou está perdendo peso mesmo comendo bem? Na presença desses sintomas, se você notar, deve procurar um médico pediatra o quanto antes. Uma outra informação importante é como está o sono do seu filho, como ele está dormindo. A enurese é relacionada à apneia do sono. A apneia do sono são aquelas crianças que roncam, acordam várias vezes à noite e também durante o dia podem ter muito sono. Além disso, a enurese pode estar relacionada àquelas crianças que são muito difíceis de acordar. Então, crianças que têm um sono muito pesado, que a bexiga vai encher durante a noite, mas ela mesmo assim não acorda. E o resultado disso é o xixi na cama. Como seu filho fica durante o dia, ele perde xixi na roupa, ele fica com a roupa molhada de xixi quando volta da escola? Quando a criança perde urina também durante o dia, isso pode sugerir outro problema, que não a enurese simples. Um exemplo disso é chamada bexiga hiperativa. A bexiga hiperativa é uma contração involuntária, sem a vontade da criança, no qual ela sente muita vontade de urinar, fica apertada, mas não dá tempo de chegar até o banheiro, então ela acaba molhando as roupas. Outra situação é a infecção urinária. Na infecção urinária, você deve prestar bastante atenção se o seu filho se queixa de dor para urinar, se arde, se reclama que dói, se a urina sai em gotejamento, se o odor da urina mudou. Então, fica atento que isso também pode ser um sinal de enurese. Muitas vezes essas crianças já eram secas e ele passou a perder a partir disso por conta de uma infecção urinária. Fazer xixi na cama pode estar relacionado à parte psicológica da criança. E a psicologia da criança pode sofrer consequências a depender de como os pais e cuidadores lidam com o problema. Então, essa criança pode ter uma piora de autoestima, pode ter limitações da sua vida social. E eu queria reforçar que isso é um problema que tem tratamento. A criança não tem culpa por fazer xixi na cama, então não adianta brigar com ela, só vai fazer todo mundo mais nervoso e piorar o problema. Existem muitos outros fatores que também podem estar relacionados à enurese, como intestino preso, obstipação, antecedentes familiares e problemas neurológicos. Então, se você perceber alguém com esse problema, procure um pediatra ou um urologista infantil. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda. Você, bem informado, ajuda o profissional de saúde a entender melhor o seu problema e a chegar no melhor tratamento. É isso aí, procure sempre um profissional médico. Obrigada, doutora Lorena, porque eu já ouvi vários relatos, claro, também sou mãe, né? Agora minhas filhas estão crescidas, mas assim, a gente já sabe que pode acontecer e muitas das vezes por ignorância no sentido de falta de informação. Os pais ou os responsáveis, quem cuida da criança pode achar que a criança está com preguiça de banheiro, pode achar que a criança está fazendo aquilo de propósito e não, gente. A coisa é séria. Preste atenção. Então, esse vídeo foi muito importante.
Tenho certeza que quem tem criança gostou e vai levar para a vida essas dicas. E, claro, aparecendo o problema, procure o pediatra. Bem, obrigada pela audiência, pelo carinho. Fique agora com o Direto da Redação, com o Gabriel Fachola, e logo depois a programação da TV Correio da Manhã continue a cada dia melhor. Vem aí Correio Petropolitano Debate com Richard Stotzenburg e muito mais. Fique ligadinho e a gente volta amanhã, se Deus quiser. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã. Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita.